Sou a professora Aline, eu dou aula na Escola Municipal Dr. Thanos Ferres de Andrade. Hoje vamos iniciar os estudos do caderno pedagógico número 5, então todos juntos na aula 1. Então vamos iniciar falando um pouco sobre o mês de setembro. O mês de setembro tem vários momentos importantes, mas nós temos que comemoramos no dia 7 de setembro, comemoramos uma data muito importante que já vamos falar, e também tem o início da primavera, que daqui a uns dias vai chegar, que é o início de uma estação do ano muito florida, muito bela. Mas como eu disse, vamos falar hoje sobre o 7 de setembro. Por que essa data é uma data tão importante para o brasileiro? Porque no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, lá na cidade de São Paulo, Dom Pedro queria que o Brasil fosse independente. Por quê? Porque até naquele momento o Brasil pertencia a Portugal. Tudo que era aqui do Brasil não era do brasileiro, tudo pertencia a Portugal. E naquele momento onde ele proclamou a independência ou morte, sobre o seu cavalo branco, estendendo sua espada. E isso deu início ao processo de separação dos laços, então, entre Brasil e Portugal. Olha aqui essa imagem linda que representa este momento onde Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, lá na cidade de São Paulo, ele proclamou a independência. Ele diz, independência ou morte. Tanto que essa obra chama-se Independência ou Morte. Ela foi pintada a óleo pelo artista Pedro Américo. Ela foi pintada em 1888. Bonita, né? Isso aí. Então, tudo certo? Todo mundo já aprendeu o que é independência? Beleza, então vamos seguir. Vamos falar agora sobre cartaz. O que é cartaz? Cartaz é um gênero textual que possui como finalidade informar e instruir você, leitor. Sim, o cartaz ele serve para informar você sobre o assunto que ele está abordando. Vamos abrir agora na página 4. Vocês têm cartaz aí. Olha só, ele está aqui também. Deixa eu ficar aqui, ele está aqui também. Vamos observar esse cartaz, olha. Aqui está escrito quando vai acontecer, logo no início, que é a Semana da Criança, outubro, do dia 5 ao dia 9. Nós temos o título do cartaz, que está bem grande, A Caixa Mágica, Teatro Infantil, local Sociedade Musical Santa Helena. Então, lendo esse cartaz, eu percebo que é uma propaganda de um teatro infantil que chama A Caixa Mágica, que acontecerá na Semana da Criança, em outubro. Aonde vai acontecer? Na Sociedade Musical Santa Helena. Então, esse cartaz, ele me instruiu? Ele me informou? Sim. Aí nós temos que analisar agora isso aqui. Vamos ler? Aí também no caderno de vocês está escrito. Acompanha comigo. As letras estão legíveis? Um cartaz precisa ter letra legível. Palavras principais destacadas com tamanho, posição e forma? Sim, olha. O nome do teatro está escrito bem grande para chamar a atenção do leitor. Aí tem a data, que está também no local legal, Tem o que é um teatro infantil. E o local, que é menor, Então, se o leitor interessar, ele vai ler tudo e ele vai chegar no local. Então, está assim distribuída e destacada. A ilustração está de acordo com o tema? Sim. Que não é público infantil? Então, o desenho tem atrativo infantil, a caixa mágica que tem o desenho de uma caixa, Imagens harmoniosas? Sim, está harmoniando com a criança, não é para o público infantil, Distribuição do texto das gravuras de forma agradável? Sim. Texto com poucas palavras e clareza? Sim. Olha, gente, um cartaz ele tem que ter poucas palavras. Ele não pode ter um monte de palavras, porque senão ele fica confuso, o leitor não vai querer ler. Então, ele tem que ser agradável de ver. Então, o leitor, quando ele olha um cartaz, ele tem que ter a
atração, ele tem que ter um atrativo para ir lá e ver. Então, onde que podemos encontrar cartazes? Podemos encontrar em locais públicos, em estabelecimentos, como exemplo. Em local público, nas vias públicas, né, na rua, vocês já encontraram cartazes de show ou de teatro, de inauguração de loja, né? Nas redes sociais também tem, né? São cartazes digitais, vamos dizer assim. Tem também nos postos de saúde, olha, vocês já viram esse tipo de cartaz nos postos, né? Tem também nos estabelecimentos comerciais, como os mercados. Olha só, esse aqui está incentivando vocês a utilizar a sacola reutilizável. Não é interessante, né? Não é legal ficar usando esses saquinhos de plástico. Por quê? Porque prejudica o meio ambiente. Então, todos esses cartazes, eles têm que estar de acordo com o visual, ele tem que trazer o leitor, ele tem que informar o leitor e instruir o leitor. E é isso que vocês farão, só que vocês irão montar um cartaz com o tema 7 de setembro, tá? Vocês têm que montar um cartaz anunciando a independência do Brasil. Então, o que vocês farão? Farão um cartaz com tudo isso que eu acabei de ensinar, com letra bonita, com desenhos, vocês irão fazer os desenhos de acordo com a independência do Brasil, tá? Podem fazer uma frase chamativa, uma frase, sim, de impacto. Se quiserem, pode ver exemplos na internet, mas não é para copiar. Eu quero que vocês usem da criatividade de vocês. Então, legal, né? Tirem foto depois, manda para mim. Vamos agora falar sobre sílaba tônica. O que é sílaba tônica? As palavras são formadas por sílabas, como vocês já aprenderam. E a sílaba que é pronunciada mais forte, com mais intensidade, é chamada de sílaba tônica. Isso! Então, quando eu pronuncio uma palavra, aquela sílaba mais forte dentro da palavra, nós chamamos ela de sílaba tônica. Vamos ver aqui esses exemplos. Café. Café! Isso! Esse fé, ele é tônico, ele é forte. Então, é sílaba tônica. Eu pronuncio ele com maior intensidade. Café! Boneca. Boneca! Qual que eu pronunciei com maior intensidade? Sim, eu já até circulei. O né de boneca. Âncora. Qual sílaba que eu pronunciei na palavra âncora com maior intensidade, com maior força? O ã. Viu? Ó, de novo. Café. Qual que é a sílaba tônica? Fé. Boneca. Qual que é a sílaba tônica? O né. E na palavra âncora? Âncora. Qual que é a sílaba tônica da palavra âncora? O ã. Estou de pertinho porque agora eu quero chamar a atenção de vocês. Atenção na palavra café. A sílaba tônica, fé, tem um acento, o agudo. E a palavra âncora, a sílaba tônica ã, tem um acento circunflexo. Reforçando, acento agudo. O acento agudo, ele tem um som aberto. Agora, o acento circunflexo. O acento circunflexo, ele tem um som fechado. Ok? Continuando. Então, vocês podem observar que as sílabas que já têm acento, então, automaticamente, eu já sei que ela é a sílaba tônica, aquela sílaba forte. Por quê? Só acentuamos as sílabas tônicas. Vamos aprender isso daqui a uns tempos. Tá? Mas não necessariamente todas as sílabas tônicas são acentuadas, que nem boneca. Ó, o né não tem acento, tá? Então, daqui uns dias vocês irão aprender. Mas, atenção, quando a palavra ela tem acento, então eu já sei automaticamente que aquela sílaba que tem acento, ela é a sílaba tônica daquela palavra.
tá? Vamos para o próximo. Olha só, como que eu vejo rapidamente, dica de como eu perceber qual é a sílaba tônica daquela palavra. Olha só, é quando eu chamo a palavra. Olha aí, presta atenção. Fogo! Qual que é a sílaba tônica de fogo? Qual que eu falo com maior intensidade? Vamos de novo. Fogo! A outra. Socorro! Qual que é mais intensa? Qual que é a sílaba mais forte? Qual que tem maior intensidade? José! José! Qual a sílaba que tem maior intensidade? Quando vocês tiverem dúvida, qual é a sílaba tônica dessa palavra? Chama a palavra, que nem acabamos de fazer, que vocês irão perceber qual é a sílaba mais intensa. É aquela que a gente pronuncia com mais força. Tá? Na questão 4, já tem 2 exemplos. Olha só, presta atenção. Automóvel. Qual que é a sílaba mais forte de automóvel? Vamos usar o truque? Automóvel. Qual que eu falei com maior intensidade? O mó. Então, eu coloco ele em cima, ó. Mó, olha, tem até acento. Lembra que eu disse aquela dica? Quando tem um acento, eu já sei automaticamente que aquela sílaba é a sílaba tônica da palavra. Véu. Balão. Balão! Ó, o ba e o não. E tem mais aí para vocês fazerem sozinhos, façam com bastante atenção, tirem foto, tá? E mandem para a tia ver. Beijos, até a próxima aula. Não percam que é uma aula muito bonita, tá? Falaremos sobre primavera. Tchau, tchau!